A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. A luta de um cristão está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. As palavras desse versículo demonstram o sentimento de alívio de alguém que lutou e venceu. O apóstolo Paulo escreveu isto para o jovem Timóteo, a quem discipulava para o ministério, ensinando a perseverança necessária para vencer. A luta na vida cristã não é uma opção. A cada dia surge um novo desafio e não temos outra escolha senão enfrentar e vencer. Se não lutarmos, estaremos nós entregando a derrota. O apóstolo Paulo afirma que lutava muito, mas sua luta era específica, pois lutava por causas dignas, que chamava de bom combate. Não devemos travar guerra por causas tribais ou alheias. Existem problemas que não são de competência nossa e não devemos nos intrometer. Já bastam aqueles problemas que são nossos mesmos e não temos como deixar de resolver. Então, quando o problema não nos diz respeito, deve ser deixado de lado. A luta deve ter um motivo válido, uma causa digna. Se não for algo importante, se resolverá com o tempo. Antes de lutar, devemos pensar qual seria a real motivação. Uma guerra é vencida em etapas, chamada de combate. De luta em luta se alcança a vitória. Devemos lutar com as armas do bem. Não deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Sabemos que sempre lutaremos, mas a vitória é certa. O Paulo, o grande apóstolo que havia servido por décadas anunciando o evangelho diante de um jovem pastor Timóteo, mostra que sua carreira já estava no fim, enquanto que a de seus discípulos ainda começava. A carreira em questão era a pregação do evangelho. Certa vez ouvi que a vida é como uma roda gigante, onde ora estamos embaixo e depois por cima. Todos nós temos uma carreira a cumprir, devemos seguir o nosso propósito de lutar pelo bem. Vivemos como numa grande fila, onde uns estão na frente e outros atrás, mas todos seguem o mesmo destino, bem, busca de realizar o seu propósito. Não podemos viver sem metas, objetivo, senão não chegamos a lugar algum. Também precisamos ter humildade para reconhecer até onde chegamos e para onde estamos indo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Temos um terrível hábito de começar as coisas e não terminar. Sempre que enfrentamos uma dificuldade, somos tentados a abandonar. Com isso, vamos deixando várias tarefas pela metade e nunca completamos. Se você estiver passando por lutas, não pare e nem deixe o que está fazendo, mas continue até o fim. O grande apóstolo do Evangelho, mesmo tendo lutado contra a heresia e se aprofundado na filosofia grega, não deixou sua fé genuína. Sua fé em Cristo era a motivação para toda a luta de sua vida. Então, se deixasse de crer, nunca venceria. Além de lutar pelo bem e conseguir chegar ao fim da sua luta, o mais importante é preservar a fé. Na luta da vida, muitas vezes somos feridos e também ferimos pessoas. Com isso, várias pessoas se tornam amargas ou incrédulas. Os machucados se tornam calos endurecidos que tiram nossa sensibilidade. Devemos tomar muito cuidado para que não seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e a pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A fé vem pelo ouvir, e estas palavras devem ser guardadas no coração, para não serem esquecidas. Além de memorizar também,
sentir o que acreditamos. A cada ano que passa, as pessoas se tornam mais incrédulas e frias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. Por isso Jesus se preocupou. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quanto mais próspera e culta, mais as pessoas deixam de acreditar em Deus, para crer em si mesma ou em seus bens. Não podemos deixar que as decepções ou mesmo nossa cultura influenciem nossa fé em Deus. A fé precisa ser guardada como recebemos para não perder sua pureza original. Temos que guardar nossa fé. Com o exemplo do apóstolo Paulo, aprendemos não somente que devemos lutar, mas como lutar os meios muitas vezes influenciam o fim. Se lutamos de maneira errada, mesmo que conseguimos algum êxito, a vitória não será completa. A luta continua. Devemos escolher lutar pelo bem, nunca pelo caminho, e preservar o que acreditamos que, na verdade, é combustível que nos motiva a vencer. Não existe vitória sem luta. Temos que sempre estar lutando. Porque a luta, ela é constante. A luta é constante. Por isso precisamos lutar. Lutar para vencer. Tem muita luta que nós temos que enfrentar enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Porque enquanto nós estivermos vivendo aqui, vai haver lutas. É luta com marido, é luta com filho, é luta com doença, é luta com casa, é luta com trabalho, é luta com vizinho, é luta com amigos, é luta com mãe, é luta com pai, é luta com prima, é luta com primas, é luta com tudo nós vamos lutar, né? Tem umas coisas, né, que nós precisamos, são lutas, tem pessoas que acabam te perseguindo, te acaba entrando na sua vida, falando coisas de você, e isso é uma luta, é um tipo de luta que você tem que vencer no joelho. Só no joelho a gente conseguimos vencer essas lutas. Tem lutas que a gente temos que enfrentar, que é o nosso pai que ficou doente e nós temos que ajudar eles. Isso é uma luta. É irmão que tem problema, né? Tem muitas pessoas que têm problemas de cabeça e tem gente que tem que lutar. Tem muita gente que acaba até ficando brava por causa dessa luta, não gosta dessa luta. É gente lutando com pessoas que estão já de idade, que já não tem paciência e acaba não lutando mais, coloca ela no asilo. E a luta com pessoas, crianças doentes, né? Criança com síndrome de Down, é criança que tem crianças autistas. Então, nisso daí é muita luta. As pessoas enfrentam lutas constantes. Tem muitas pessoas que, enquanto luta, quando sai de casa, batalhas que nós precisamos vencer. Mas a gente vai vencer brigando, xingando? Não, a gente vai vencer orando. Orando, porque só de joelho a gente consegue vencer nossa luta. Porque as lutas, elas estão aí para nos fazer crescer, né? Espiritualmente, fisicamente. E temos que lutar. Porque não há vitória sem luta. Então temos que lutar, 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 lutar até o fim. Até o fim. Para podermos vencer. E nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus. Por isso não precisa ter medo de enfrentar a luta, enfrentar as crises, enfrentar as dificuldades. Porque Deus está conosco. Com Ele nós não perdemos batalhas. Mas sem Ele nós perdemos. Porque o adversário da nossa alma, ele não vai deixar nós vencer. Pois é ele que causa todas as lutas, todas as confusões, todas as guerras, todas. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de paz. Não é de briga, de contendas, de confusão. Por isso que a gente temos que buscar o Espírito Santo e ter os frutos do Espírito Santo. Se nós buscarmos o Espírito Santo, nós vamos ter o fruto do Espírito Santo. Se nós tivermos os frutos do Espírito Santo, a gente não vai ir contra as pessoas. A gente vai contra o mal. Porque é contra o mal que nós temos que lutar, não é contra as pessoas. Porque a gente está lutando que a pessoa não vai resolver nada, é mesmo como dar murros em ponta de faca. E o inimigo gosta disso.
Porque ele tá falando assim, olha só, a bobona tá lutando com a pessoa que eu tô influenciando. Ah, começa a rir, né? Porque a pessoa, por mais que ela deu brecha e ela tá fazendo coisas que não deve, mas mesmo assim, ela é a vítima do mal. Tem um mal atrás dela que tá fazendo ela fazer isso. Então a gente tem que lutar com o mal que está por detrás daquela pessoa e não atingir a pessoa, porque a pessoa, o mal saindo, a pessoa fica boa. O mal saindo, Deus vai entrar no coração dela e ela vai ser uma pessoa completamente diferente para fazer a boa obra de Deus. Por isso nós temos que lutar contra o mal. Lutar contra o mal, não contra as pessoas. Se uma pessoa vem falar alguma coisa para você, não, ignore, não liga. Deixa para lá, porque você sabe que ela está sendo usada pelo mal. Está sendo usada pelo mal para te afetar. Se você entrar na dela, você vai se contaminar, vai ficar igual ela. Contaminado. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão lutando, Senhor Deus, com as armas erradas, meu Pai. Elas estão lutando, Senhor Deus, meu Pai, com a arma, Senhor Deus, do inimigo. Nós temos que lutar com a arma de Deus. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, ajuda elas, meu Pai, a entender as coisas, entender, meu Pai, que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Demônios que estão a alturas, estão na região celestiais, e nós não podemos lutar com esses seres humanos. Eles são pessoas, são demônios, mas são pessoas. E nós não podemos lutar com esses seres sozinho. Nós temos que lutar juntamente com Deus. Uma pessoa que está sem Deus, ela vai sofrer, 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 meu Pai amado. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais dessa pessoa, abre a mente dela, abre o entendimento dela, Senhor Deus, para que elas venham, Senhor Deus, lutar, meu Pai, juntamente contigo, Senhor Deus, para derrotar esse mal. E a luta dela, meu Pai, é o jejum, é a oração, meu Pai. O jejum e a oração é que vai fazer com que esses inimigos vão cair por terra, meu Pai. Porque, meu Pai, tem castas de demônio que só saem com jejum e oração. E elas precisam usar essa arma para que venha vencer, para que a luta seja ganha. Pai, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, essas pessoas, meu Pai, restaura a vida delas, meu Pai, restitui, Senhor Deus, a vida delas, meu Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Se gostou, inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.